Isso na sua infância e adolescência? Isso, né? Então, assim, a minha história, na realidade, minha mãe, ela se engravidou muito cedo de mim, e aí o meu pai sempre, né, ela não chegou a ser casada, então eu já tenho a raiz da bastardia, né, que para mim a questão da rejeição é o nível mais alto, né, para a gente se tratar. Então, quando você não está ali dentro da cerca de proteção do casamento que o Senhor fez, a gente se fica vulnerável, né, a essas questões que vêm sobre a identidade, né? Então, eu tive isso e eu entendo muito bem sobre isso, porque eu fui conhecer meu pai com 17 anos de idade. Então, assim, eu morei com a minha avó, né? Eu não tinha ali a figura, a referência. Minha mãe, por ser muito nova, teve que trabalhar, né, fora muito tempo. Então, assim, além da ausência do pai, ainda eu tinha, né, a ausência da mãe. E aí eu fiquei bastante perdida, né, buscando ali uma pessoa para que eu viesse, né, depositar realmente essa função que o pai exerce, né? E aí eu tinha meus tios, mas meus tios começaram a casar e tudo, então eu sempre me via, né, numa situação assim, onde eu não tinha com quem buscar mesmo essa proteção. E quando você conheceu seu pai aos 17 anos, por exemplo, você foi de um extremo ao outro, você saiu daquela dependência que você tinha de algum, vou chamar de amuletos à sua volta para te conseguir projetar, e você foi para um apego muito forte nele ou não? Isso foi, não chegou a acontecer ou aconteceu de forma diferenciada? Bom, eu conheci meu pai aos 17 anos e a primeira, assim, graças a Deus eu conheci ele depois que eu já havia aceitado a Cristo. Né? Então isso faz uma diferença muito grande, porque ali você, à luz das Escrituras, você entende que na realidade tudo tem um propósito, né? Ou as consequências às vezes das nossas escolhas, das nossas, né, daquilo que realmente a gente procura, né? Porque o lar que é assim, a gente pode ver que é uma consequência, né? Ninguém quer ter um lar dessa forma. Minha mãe, então, ela lutou com todas as formas, sabe, para suprir essa ausência. E aí, quando eu me deparei com ele, na minha adolescência, então eu já conheci o Senhor, foi onde o perdão entrou, né, e ali eu resgatei um pouco dessa ausência, mas fica, né, aquele vazio ainda, né, a questão da dependência emocional é justamente isso. Então, por ter um lar totalmente problemático, né, onde meu pai não era ausente, então eu sempre tive essa questão de buscar nas pessoas, né, aquilo que eu esperava nele. Então, assim, ele ainda é um pai muito ausente, né, eu não tenho contato com ele, eu vejo ele pouco mesmo, mas assim, hoje eu procuro e entendo que eu tenho que buscar isso no Senhor. Né? Foi aonde eu alcancei a minha libertação e a minha cura. Uma coisa interessante é que com isso, a Cláudia ficou muito dependente emocionalmente da sua mãe. Isso. Então, isso trouxe algumas consequências, né, para a vida dela, no sentido de romper algumas coisas, esse aspecto da insegurança. Né? E uma coisa que acontece normalmente é quando existe uma dependência, por exemplo, da mãe ou do pai, a tendência natural é dos filhos não conseguirem romper em todos os aspectos da sua vida. E eu sei disso porque isso aconteceu com a minha vida. Por exemplo, como eu era muito dependente emocionalmente da minha mãe, porque depois eu vinha saber que meu pai não queria essa gravidez, eu já casado, morei uns 2 anos, 3 anos num apartamento que nós alugamos, mas depois eu acabei voltando para a casa do pai, ou seja, a casa da mãe. Então, e morei 1 ano e 2 meses, foi um período extremamente ruim, principalmente para minha esposa, que já tinha tido a experiência de ter sua casa, de tudo organizado, e por circunstâncias, né, tive que voltar para a casa da minha mãe, né, meu pai já era falecido nessa época,
porque esse cordão umbilical espiritual ainda estava ligado de dependência emocional, não diz respeito espiritual, mas emocional. E onde você, parece que você pode ir, não sei para onde, pode ir para qualquer lugar do Brasil, ou fora do Brasil, mas ele está ligado. Tá ligado. Então aquela coisa de você ligar, saber como é que tá, de você almoçar e todas as semanas. Mais do que o normal, né, pastor? Muito mais do que o normal. Tem uma não estou ligação. dizendo que isso é problema, né? Você tem que dar toda a honra aos seus pais, né, de visitá-los, mas não é isso. A gente percebe quando é uma coisa além do normal. Tem uma ligação, a Adriana Brito está na linha e quer fazer uma Sim. pergunta para a gente. Olá, Adriana, boa tarde já, né? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Você quer fazer uma pergunta, é isso? É porque há mais de 40 anos que eu mexo com aula particular, de criança do prézinho até o 9º ano, entende? E eu vejo muitas crianças com problema de rejeição, vários problemas. Criança, assim, seria a partir de que ano ou não pode participar da clínica? Da clínica? Sim. A clínica, o evento é a partir dos 13 anos de idade. O atendimento, nós já temos a psicopedagoga, então ela trabalha a partir dos 5 anos de idade. Aí a gente tem que ver caso a caso, não é? Ver a situação, a gente chama os pais para conversar, e muitas vezes o problema está nos pais, né? E as crianças são apenas subproduto, é um reflexo da realidade de dentro do lar, né? Você está falando então que tem uma espécie de retiro que Não, atendimento individual. Não, eu digo o retiro é para criança a partir de 13 anos. Sim, exato. Né? E o atendimento individual Isso. a partir de 5 anos. 5 anos de idade. E nós temos esse projeto de ter esse acampamento que nós chamamos de cliniquinha, a cliniquinha da alma, que a gente deve assim colocar em prática a partir do ano que vem, onde a gente vai junto com os pais, é uma ministração aí que Deus está nos direcionando. Muito bom. Adriana, inclusive o telefone da Clínica da Alma vai passar aqui embaixo junto com o e-mail. Maiores informações você pode ter, inclusive, nesse telefone que está passando aqui embaixo. Obrigado pela sua participação, viu? De nada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tem até uma pergunta aqui que entra um pouco nesse tema. A Maria pergunta uma pergunta bem interessante. Pastor, gostaria de saber qual a diferença entre a Clínica da Alma e fazer uma terapia com um psicólogo. Qual a diferença de ir para a Clínica da Alma e fazer uma terapia com um psicólogo? Pergunta. E a Gabriela já elogia o nosso programa também, vou aproveitar. Deus tem usado a vida de cada um de forma muito grande, espero que continue por muito tempo. As palavras tenham alcançado a vida de muitos. Amém. Amém. Olha só, nós temos psicólogos que trabalham conosco e a diferença que eu percebo é a ação do Espírito Santo de Deus. Porque um psicólogo ele até pode detectar o problema, mas a cura para isso é só através da intervenção do Espírito de Deus. Então nós trabalhamos lá na clínica na dependência do Espírito Santo. Muitas vezes nós fazemos algumas coisas que a gente fica meio assim, mas a gente entende que quem está no controle é o Senhor. Então, como nós somos, ou seja, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, nada mais do que Ele para saber exatamente o que está deformado na nossa vida, que precisa ser reparado. Não é? Então, por isso que nós falamos que na clínica nós temos algumas ministrações e a revelação do Espírito Santo. Os psicólogos mesmo, os cristãos, eu tenho vários exemplos de irmãos e irmãs abençoadíssimos que são instrumentos para são usados nisso. Mas existe uma ética dentro da psicologia que eles são um pouco limitados para algumas coisas. Agora, o Ministério Clínica da Alma, quando nós estamos debaixo do guarda-chuva da igreja, então nós temos essa liberdade de agir na total dependência do Espírito Santo e usar e fazer aquilo que ele nos direciona a fazer. É um diferencial e tanto, diferencial, né, pastor? muito grande. Agora, eu estou sendo conduzida a fazer uma pergunta, porque Sim. eu creio que muitas pessoas em casa podem estar nessa situação. Ela citou a questão do casamento, na verdade, a falta de cobertura do casamento na vida dos filhos e até do casal. O que isso pode gerar? Qual dependência emocional isso pode gerar? Um casal que está amaziado, sem casar. A consequência tanto para o casal quanto para os filhos que vivem, né, junto na mesma casa. Ok. Esse é um tema que a gente aborda, a gente ministra muito, é a questão da bastardia. Ou seja, todos os filhos que são gerados frutos de relacionamentos, onde não existe aliança de casamento, a Bíblia chama de filhos bastardos. Está lá em Deuteronômio 23:2, né, onde diz que os excluídos da Assembleia do Senhor.
né? Ou algumas versões bíblicas diz congregação do Senhor. E um dos excluídos é os bastardos. Por quê? Porque na realidade não é que Deus rejeita essas crianças, os amaldiçoa, mas existe legalidade sobre a vida deles. Porque eles foram gerados frutos de um relacionamento sem uma aliança. Não quer dizer que o pai não ame, não quer dizer que a mãe não ame, que supra todas as coisas, que dê carinho, afeto, mas é uma questão no mundo espiritual, né? Então existe essa realidade. Então a criança que foi gerada fora dessa cobertura, mesmo tendo o pai presente, tendo a mãe presente, que ama, que cuide, que supra todas as suas necessidades, mas é uma questão espiritual. Então muitas vezes não, normalmente é isso que acontece. São pessoas que necessitam de aceitação. Os pais podem fazer de tudo, carregar no colo, dar as coisas mais caras, suprir com as melhores escolas, mas ainda estão sujeitos a se sentirem rejeitados. 90% mais ou menos dos filhos gerados fora do casamento, eles vão ter as suas primeiras experiências sexuais muito cedo. Eles são vulneráveis no aspecto da sexualidade. Grande parte deles sofrem abuso, molestamento desde a sua infância. Eles vão ter acesso à pornografia e à perversão sexual desde pequeno, muito cedo. Por quê? Porque eles foram gerados num ambiente, que ambiente é esse? Ou de adultério, ou de fornicação. Por quê? Não existia uma aliança que traz a segurança para os filhos. Nosso Deus é um Deus de aliança. Quando nós pegamos Gênesis e Apocalipse, nós vemos Deus firmando aliança com o homem todo o tempo, e inclusive o casamento, onde o Senhor diz que deixará o homem, o pai e mãe, unirá a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. E nós vemos isso também sendo abordado no Novo Testamento, quando faz o comparativo, ou seja, do noivo com a noiva, ou seja, é aliança, é fundição. Quando não existe aliança, ou seja, existe então uma legalidade que vai vir sobre os filhos. Nós vemos Deus firmando a aliança de Israel com povos, e sempre existiu o que nessa aliança? Verbalização de votos. Meu Deus é o teu Deus, meu povo é o teu povo. Existia celebração, existia troca de presentes, existia uma das coisas que eu acho mais tremendas dentro do Velho Testamento e do Novo Testamento, que existia, eles faziam um memorial. Às vezes eles juntavam pedras e criavam um memorial e diziam assim, isso aqui é para nós lembrarmos que nós firmamos uma aliança. Nós vemos uma aliança que a gente vê comumente, a aliança do Senhor, como foi feita com Noé, e disse, olha, jamais a terra será destruída com o dilúvio. Então vai ter uma aliança que você vai ver um arco nos céus, e isso é para o quê? Para lembrar que um dia foi firmada uma aliança. E assim tem muitas outras alianças de Davi com Jonatas e outros povos. Por quê? Porque o nosso Deus é a aliança. Quando essa aliança não é cumprida, a consequência ela vem sobre os descendentes. E aí eu já entrei falando sobre bastardia, e o nosso tema aqui é dependência emocional. Mas, muitas vezes, ou seja, o que provoca levar as pessoas a serem dependentes de outros é por causa da rejeição. E a rejeição da bastardia é considerada o nível mais alto que alguém possa passar. Alguém pode dizer assim, pastor, o senhor não sabe o quanto eu fui rejeitado na minha família, na minha vida, na escola, etc. Mas a bastardia é aquele sentimento que acontece lá quando o óvulo, ou seja, o espermatozoide alcança o óvulo. E ali é feita a fecundação, porque muitas vezes essas gestações, elas são gestações que não são bem recebidas, são gestações, eu não estava esperando, eu não planejei isso que está acontecendo agora vai mudar toda a minha história. Por mais que depois venha a aceitar, é o primeiro sentimento. O primeiro sentimento. Sou jovem, tenho hoje 13, 14, 15 anos de idade. Quem é o pai? Um jovem de 13, 14, 15 anos de idade, que não tem estrutura nenhuma para ser pai, e muito menos ser um sacerdote que vai trazer a cobertura. Então isso foi o que aconteceu com a Cláudia. Então, a Cláudia contou um pouco da história dela, mas qual foi o divisor de águas na sua vida, Cláudia? Quando é que você falou, fui liberta disso, dessa dependência emocional e estou restaurada? Ok. Bom, vai fazer 12 anos que eu conheci o Senhor Jesus. Mas eu, como muitos
que estão aí em casa, que pensam, ah, mas é quando eu aceito Jesus, essas coisas todas são retiradas, eu já recebo a cura ali imediata. Algumas pessoas conseguem alcançar essa cura, sabe? Mas eu passei, quer ver, eu fui ter uma experiência mesmo com o Senhor, né, através da Clínica da Alma e outros eventos de curas que eu já havia participado. Inclusive eu já estava até cansando, achava que o meu problema já não tinha mais jeito, sabe?